estamos aqui novamente no Resumo da Verdade, em ambiente novo, né, pastor? Porque a nossa igreja está em reforma e queremos passar uma palhinha do nosso culto que teve como tema oração, questão de sobrevivência. A gente já tem falado sobre oração há alguns cultos, né, pastor? 3 cultos aí sobre oração. Temos entendido que se não orar, a oração é questão de sobrevivência. Eu até dei um testemunho de que um pastor passava por um mendigo, o mendigo ali, e Deus falou a respeito daquele mendigo o seguinte para o pastor. Ele questionou a Deus: Deus, por que ele está assim? E a resposta foi: ele está assim porque não teve ninguém, não subiu nenhuma oração ainda por ele. Ou seja, é uma questão de sobrevivência, né? O nível da nossa oração, de quanto tempo a gente passa ali orando, vai determinar o nível de vitória que a gente vai ter no futuro. Com certeza. A nossa oração tem que ir à frente do nosso futuro, para que quando chegarmos nele, os caminhos já sejam aplanados. Ai, garoto, estou atenção tudo. Então, Marcinho, nos deu teu comentário? Uma passagem que eu acho interessante nas Escrituras mostra quando Jesus estava em cima do monte, orando, ele passa tempos orando, e lá de cima do monte ele é capaz de ver os seus discípulos remando contra a maré. E o que Jesus faz? Jesus continua a ficar orando. Quem sabe ele até não estava intercedendo pelos seus discípulos para que eles não desistissem da peleja de remar. E ali chega um determinado momento, a Bíblia não diz quantas horas Jesus passou, mas nós entendemos que não foi pouco tempo. Chega um momento onde Jesus desce e ele anda sobre as águas. Então aquilo que seria sobrenatural para um homem, aquilo que seria fora da realidade, para Jesus foi totalmente natural andar sobre as águas, porque ele já estava envolto na oração, então ele já estava em meio ao sobrenatural, e ele andou sobre as águas e foi até os discípulos. E até as pessoas que estavam perto de Jesus, que são os discípulos, desfrutaram daquilo que era sobrenatural, que estava na vida dele. Ou seja, quando nós recebemos do poder de Deus, que vem através da oração para sobrevivermos, isso contagia até as pessoas que estão ao nosso redor. Legal. Jeremias? Uma das coisas que me chamou a atenção é quando o pastor falou a questão de, dependendo do momento que a gente passa, a nossa oração é de uma forma. Eu sempre lembro da oração de Davi, né? Do Salmo 51, é isso, né? E aquela oração dele, ele expõe tremendamente aquilo que ele está sentindo, um momento de bastante dificuldade. E aquilo que o pastor ressaltou do fato de os momentos bons, nós também temos que orar como a gente ora, com a intensidade que a gente ora nos momentos ruins. Fazer mesmo nos momentos bons, uma oração como se estivesse passando um momento ruim. Exato. Para que nos momentos ruins temos regado tanto de oração para os caminhos aplanados. E tem uma coisa assim que eu sempre lembro que assim, a quantidade de sede que você sente determina o quanto você vai beber. A quantidade de fome que você sente determina o quanto você vai comer. A quantidade de tempo que você tira para falar com Deus vai determinar a quantidade do agir de Deus na sua vida. Legal. Acho que essa ideia é bem isso que queríamos passar, né? De que a oração é uma questão de sobrevivência. Vida ou morte. A vitória, os milagres. Tem pessoas que quando o combustível do carro delas são as lutas, né? Tem luta, o carro anda, aí começa a orar. Então a ideia é de que não esperar acontecer isso, mas ter uma vida de oração. Para ter vida. Nós temos tendência de fazer isso, né, pastor? Quando estamos em momentos bons, a gente acaba se acomodando, né? Faz aquela oração. Ah, Deus, obrigado. Senhor, obrigado, Boa noite, por ter Senhor. saúde, por ter vida. Tranquilo. E também achei interessante, né, aquele cálculo que a gente fez de quantas horas a gente tem por ano, né? São 8.000, quase 9.000 horas se a gente for somar, né? E quanto que a gente direciona No ano para orar, para estar orando. Sim. A Bíblia fala que Jesus encorajou os discípulos, né? Vigiarem pelo menos uma hora. Vigiar pelo menos uma hora. Que não é nem um décimo de um dia. Né? 4,16 ao cálculo de porcentagem no dia. Você orando uma hora. Você pega isso ao longo de um ano. Mas você pega, você vai ao longo de 10 anos, meu Deus, você vai ver que nós oramos muito pouco. Então a intenção realmente é encorajar a igreja, você que está assistindo, a estar orando mais. Orando quando está bem, quando está mal, não importa, orando sempre. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sem cessar.
Então, que nós estejamos, que nós tenhamos isso em mente, né? Que a oração é a nossa maior arma e que ela tem um poder que às vezes não, que a gente nem sabe, né? Que tem, a gente vive assim na ansiedade, na correria do dia a dia, e a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio braço, né? Olha que interessante, tem uma parte que eu li nesse livro, uma pregação que nós tiramos, que a pessoa, o autor diz assim, se as pessoas não te chamam para orar, orar por elas, é porque não existe algo em você de sobrenatural capaz de mudar a vida delas. Resumindo a frase, né? Eu achei tão interessante, fiquei feliz com essa frase do livro, porque nós fomos no retiro de casais, se nós estamos num retiro de casais, eita, vocês ainda vão casar. Amém. Nós apavoramos, Deus abençoe. Adoramos. Como uma bênção. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando eu estava lá, a mulher escutou a palavra, escutou os louvores, escutou as orações. No final, assim, ela falou assim, pede para o pastor vir orar. Aí eu fui lá na cozinha para orar, ela não estava lá, ela já tinha reunido toda a equipe na recepção para me orar por todos da equipe. Aí nós chegamos lá e oramos, foi uma bênção, o pessoal chorou, foi bem quebrantado, eles foram bem quebrantados. Eu fiquei feliz quando eu li isso mesmo, porque, olha isso, as pessoas não veem isso, a oração tem que ser tão forte em nós que as pessoas têm que chegar em nós e pedir uma oração. Quem tem uma vida de oração, vai acontecer isso. Que Deus vai mover as pessoas para nós orarmos por elas. Então está aí o nosso recado, né? Essa é a tua fala? Essa é a minha parte, né, pastor? Calma aí. Então, espero que tenham gostado. Culto que vem, você está convidado para vir participar conosco às 8 horas aqui na Igreja A Verdade Liberta de Laguna. É isso aí. Deus abençoe.